Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, encontrar todos vocês aqui. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar o senador Paulo Paim e todos os que estão participando aqui conosco. Estamos aqui hoje para celebrar e lembrar do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, e isso é um dia muito importante para todos nós, e me sinto emocionado de poder estar aqui com vocês e agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês na abertura dessa semana. Nós queremos também aproveitar esse momento para fazermos reflexões a respeito dos avanços que temos tido em relação à pessoa com deficiência, principalmente em relação à pessoa surda. Nós temos preocupações muito grandes quanto ao nosso país, diferentes aspectos, diferentes questões, diferentes problemas que ocorrem em nosso país quanto às pessoas com deficiências, coisas muito sérias, e isso nos preocupa, especialmente o preconceito contra as pessoas surdas, que têm direitos, que têm também as suas capacidades e o seu valor. E aqui no Brasil, a pessoa surda tem encontrado muitas barreiras em muitos estados brasileiros. Temos leis, temos regras diferentes, muitas, mas ainda nos falta muitos ajustes, faltas ainda estabelecermos políticas concretas de melhorias de acessibilidade em nosso país. Hoje, aqui no Congresso, seja na Câmara ou no Senado, lá na Câmara dos Deputados, nós temos intérpretes de língua de sinais, por exemplo, mas aqui no Senado nós ainda não temos. Isso é necessário para nós. Como promover nossa acessibilidade? Aqui, antigamente, no Senado, nós já tivemos aqui antes querendo conversar com os senadores, querendo ir a comissões, mas não há intérprete da língua de sinais. Isso nos prejudica, isso nos faz perder muito, nós que participamos de políticas públicas. Sabemos que existe uma distinção. Sabemos que existe uma diferença entre os papéis do Senado e do Congresso Nacional e queremos participar nas duas casas. E queremos que hajam intérpretes e profissionais presentes em ambas as casas. E também, claro, na TV. Nós sabemos que temos a TV Senado, a TV Câmara, precisa ser inserido intérprete de língua de sinais e legenda em língua portuguesa também, para surdos que usem língua de sinais, ou surdos também que são oralizados e utilizam a língua portuguesa, ambos terem acesso pleno em comunicação. Isso é um direito nosso, e falta isso aqui no Senado Federal. Falta acessibilidade, valorização à acessibilidade, principalmente aqui nesses aspectos. Isso é um ajuste que precisa ser feito. Quanto ao nosso país, a gente percebe também algumas dificuldades em acessibilidade. Há centrais de intérpretes em algumas partes do Brasil, mas ela precisa ser expandida. Precisa ser inserido intérpretes também em hospital, em órgãos públicos, e a comunicação em língua de sinais ser garantida por meio de um profissional intérprete com um perfil qualificado. Essa é uma luta e a gente tem percebido isso e essa dificuldade também em muitos estados brasileiros, a falta desse tipo de serviço. Isso nos prejudica muito e é necessário haver uma mudança em nosso país, para que todas as pessoas com deficiência tenham seus direitos humanos garantidos em todo o território brasileiro. Em terceiro lugar, quero também falar sobre a falta de acessibilidade nas TVs abertas. Não há legenda em língua portuguesa, eu percebo que não há legenda, são pouca programação, que há intérpretes de língua de sinais e que há legendas em língua portuguesa. Às vezes há o closed caption 1 com língua portuguesa e poderia haver um closed caption ou uma legenda oculta também em língua de sinais. Ou seja, as pessoas terem a possibilidade de acessar qualquer um dos serviços de acessibilidade em todos os canais. E quem sabe esses serviços também poderiam nos ajudar a promover a valorização das diferenças, a valorização da nossa língua e a melhorar a inclusão das pessoas com deficiência em nosso país e diminuir o preconceito e a falta de informação. Eu fico muito triste quando eu percebo que às vezes falta esses recursos de acessibilidade na mídia. No Facebook, nós já tivemos há um tempo atrás uma grande mobilização quando ocorreu um pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff, e onde muitas pessoas, a comunidade surda brasileira reclamou bastante por não haver legenda ou intérprete de língua de sinais no pronunciamento da presidenta. Como poderemos participar das políticas? Como poderemos melhorar se não houver esse serviço? É necessário a inclusão desse serviço de acessibilidade. Muitas pessoas são prejudicadas por falta de informação.
Há um problema muito sério também que eu quero mencionar, e isso nos angustia muito, em relação aos concursos públicos. Onde está a acessibilidade nos concursos públicos? É preciso respeitar as diferenças linguísticas da pessoa surda. As pessoas ouvintes utilizam a língua portuguesa e, é claro, nós, surdos, temos a língua de sinais como primeira língua. E nos concursos precisamos ter provas garantidas em nossa língua também, em língua de sinais. O concurso, por exemplo, para professores, há uma legislação onde os professores surdos são excluídos. Falta garantir aos professores surdos esse acesso também. O edital para o concurso público, por exemplo, aqui do Distrito Federal, tem uma porcentagem muito pequena para pessoas com deficiência e, em geral, as outras pessoas com deficiência que têm acesso à língua portuguesa saem na frente da pessoa surda, visto que nós temos dificuldade com a língua portuguesa e utilizamos língua de sinais e terminamos sempre ficando de fora desses processos. É uma barreira muito grande. São pouquíssimos surdos no Brasil que conseguem acesso ao serviço público por meio de concurso. Eu sofri bastante, tive que ultrapassar grandes obstáculos para conseguir o meu espaço na UNB e ser aprovado na UNB. Mas fui respeitado na universidade como usuário de língua de sinais e a língua portuguesa como minha segunda língua. Contudo, em muitas outras partes do Brasil, essas vagas de trabalho elas exigem a língua portuguesa como primeira língua e isso nos prejudica. Precisamos entender que as pessoas com deficiência que são ouvintes utilizam a língua portuguesa. E as pessoas que usam a língua de sinais são surdas, são diferentes. Por exemplo, uma pessoa com deficiência física, ela consegue, assim como as outras pessoas ouvintes, também aprender todos os conteúdos com tranquilidade. Uma pessoa cega, por exemplo, ela também consegue passar em um concurso público, muitas vezes, porque ela também tem acesso às coisas em língua portuguesa. Eu não estou fazendo aqui uma reclamação a intérpretes específicos ou coisa assim, mas o que eu queria comentar também é a forma como intérpretes ocupam espaços que poderiam ser dos surdos e nos deixam de fora. Ouvintes surdos, intérpretes, poderiam dividir vagas em concursos públicos e não nos prejudicar e nos deixar de fora, prejudicando surdos e uma luta de surdos e de pessoas com deficiência em todo o Brasil. A porcentagem de vagas é muito pequena. Há um currículo e há também muitos cargos disponíveis para essas vagas, mas nós sempre ficamos de fora. É preciso garantir possibilidades de ingresso ao serviço público para a pessoa surda também em diferentes cargos. Essa barreira eu percebo em diversos lugares do Brasil e é uma luta que nós precisamos continuar, precisamos seguir. Um outro aspecto que eu gostaria de mencionar é a respeito do Ministério da Educação. Nós temos uma longa história que se iniciou no ano de 2011 com um movimento das pessoas surdas e de valorização da cultura surda junto ao MEC. E o MEC tem desprezado essa nossa luta, tem retirado de propostas que temos feitos a respeito de educação de surdos dos documentos oficial. O que o MEC tem valorizado, e não significa que somos contra a inclusão. Sabemos que a inclusão ela é importante e ela também precisa respeitar a nossa diferença linguística. É isso que queremos que fique claro. A disciplina língua de sinais, o ensino por meio de língua de sinais precisa ser valorizado numa perspectiva bilíngue. Eu, como professor surdo, posso utilizar recursos pedagógicos e utilizar a língua de sinais como primeira língua em sala de aula e a língua portuguesa como segunda língua. Isso é a visão bilíngue e é isso que nós queremos para a educação de surdos, mas o MEC tem desrespeitado e tem desvalorizado as nossas propostas. Eu tenho os meus direitos, eu sou surdo, eu estou aqui nesse país fazendo propostas, participando de políticas, mas não podemos ser desrespeitados e desvalorizados dessa forma.
Eu tenho a minha história onde eu, desde pequeno, fui inserido em escolas comuns. E eu não pude ter um desenvolvimento e uma aprendizagem muito plena, porque eu não aprendia completamente todos os conteúdos, visto que a língua que se utilizava na sala era sempre o português. A maioria das vezes eu era aprovado, não por mérito meu, mas eu era aprovado pelos professores. Minha língua portuguesa era muito ruim. Até que eu deixei uma escola inclusiva e fui para uma escola bilíngue e aprender língua de sinais. E isso mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar e eu pude me desenvolver plenamente. Fiz magistério, fiz pedagogia, fiz pós-graduação, fiz o curso Letras Libras, fiz mestrado, sou linguista hoje e hoje sou uma pessoa plenamente capaz, assim como as outras pessoas surdas de todo o Brasil também são, de poder desenvolver a sua língua de sinais e valorizar a sua própria língua. O Ministério da Educação, que evita essa política e nos trata com inferioridade, nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos ser tratados com igualdade e com respeito. Como cidadãos, nós temos plenos direitos iguais a todos os outros. Sexta-feira passada, dia 13, eu fiquei muito chocado com algo que aconteceu no Ministério da Educação. Nós tivemos estamos passando por um período de luto. E por que esse luto? Nós nos sentimos muito prejudicados por algo que ocorreu aqui em relação ao Ministério da Educação e a inobservância a certas propostas que nós já havíamos feito anteriormente. Nós tínhamos feito uma carta e apontamos algumas sugestões e o MEC recusou essas nossas sugestões, que foram feitas por doutores, por grandes profissionais surdos. Nós, que somos deficientes, nós temos uma visão de mundo, uma cultura e uma forma de pensar diferente. Nós conhecemos o que é ser deficiente com profundidade, ao contrário das outras pessoas que não são deficientes. E eu fiquei muito angustiado o senso. Um grupo que há de responsável, a SECADI, que há uma secretaria dentro do Ministério da Educação que recebeu essas propostas feitas por nós, pessoas surdas, pensou que nós não havíamos feito nada, mas eles colocaram algumas coisas como se nós houvéssemos feito essa proposta, mas não era bem isso. O Ministério da Educação tem passado por cima de nós, tem desprezado a comunidade surda, e isso nos tem deixado muito preocupados e angustiados com essa situação. As pessoas surdas e o Ministério da Educação precisam se relacionar, precisamos entender que a inclusão é importante, assim como a escola bilíngue, e precisamos elaborar um caminho comum para todos, promovendo a acessibilidade e a diversidade na escola. Isso é uma luta das pessoas surdas em todo o Brasil. Aqui em Brasília, a escola bilíngue, que tem a língua portuguesa como segunda língua, já foi implantada em Taguatinga, ela já está aberta, já está funcionando, profissionais já iniciaram um trabalho lá, e muitos alunos surdos que agora estão naquela escola falam de como a escola é boa, de como eles se sentem felizes de estar num ambiente onde a língua portuguesa é segunda língua e a língua de sinais é a primeira língua. Isso é uma valorização e respeito à diversidade. Há uma embaixadora japonesa que foi convidada para ir visitar a escola e também ficou muito satisfeita em ver a escola bilíngue funcionando e vendo como ocorre essa valorização das pessoas surdas e de sua língua. Mas nos entristece a postura do Ministério da Educação em desrespeitar e desprezar a nossa cultura e a nossa própria identidade e forma de se pensar a nossa educação. Nós não concordamos com isso, queremos reivindicar respeito aos nossos direitos. Escolas inclusivas e escolas bilíngues são diferentes e podem conviver entre elas. A escola bilíngue valorizando a língua de sinais e a língua portuguesa. Em alguns anos, nós vamos continuar fazendo mobilizações, vamos continuar reivindicando direitos ao MEC e vamos continuar com as nossas lutas, reivindicando os nossos direitos. Não vamos parar, não vamos aceitar sermos subordinados
a uma política como essa. E contamos com vocês também, por favor. Há um real preconceito, há um real desprezo em relação às pessoas surdas. Nós, pessoas surdas, não podemos mais aceitar ser prejudicados dessa forma. Aceitar a inclusão como ela está sendo posta para nós. Há o seu valor, respeitamos a inclusão, mas a escola bilíngue é outro assunto. É um assunto dirigido especialmente às especificidades das pessoas surdas. E em todo o Brasil, no ano que vem, nós vamos promover uma grande mobilização de luta contra essa política que desvaloriza o que nós, pessoas surdas, estamos pedindo junto ao MEC. O deputado Van Gogh, nós já fizemos uma reclamação porque foi colocado junto aos documentos, propostas do MEC e retiradas propostas nossas. E nós pedimos ao Congresso Nacional, por favor, que verifique o que está ocorrendo quanto a essas propostas. Aqui no Senado, algumas propostas foram mudadas do Plano Nacional de Educação. Há garantias de direitos a pessoas cegas, a pessoas com deficiência, isso precisa ser realmente respeitado, pessoas com deficiência física, todas as deficiências. Mas há propostas também, e eu peço agora ao senador, e peço também agora à Comissão de Direitos Humanos, que me convidou, que convidou todos aqui para estarem presentes, que convida, muitas vezes, em muitas discussões, convida pessoas de diferentes deficiências para elaborarem propostas educacionais e não convidam pessoas surdas. Precisamos acabar com isso. Há essas falhas aqui. Infelizmente, isso me angustia. Em todo o Brasil, falta acessibilidade, falta escola bilíngue, falta intérpretes, falta acessibilidade na TV, há muitas questões que precisam ser tratadas. E por isso, eu disse que nós estamos, na verdade, passando por um momento essa semana, que é uma semana de luto, uma semana que nos falta muito. Nós precisamos garantir em toda a nossa sociedade acessibilidade em comunicação, valorização da língua de sinais. Eu queria agradecer a todos vocês, agradecer à mesa, agradecer aos que estão participando. Muito obrigado a todos.